Todos digam amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu convido a igreja para nós lermos um texto conhecido, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler esse texto, porque esse texto, ele é uma lembrança para nós, de que nós não podemos esquecer, amém? Que o Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar a tua igreja. Vamos ler, versículo de número 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém? Pague os nossos olhos para cima, provemos do Senhor Jesus. A videira mostra que se aproxima, o verão pronto já provou. Nossos olhos para o céu, do Filho Jesus.
um versículo. Lucas capítulo 16, versículo de número 10. Vou tirar aqui um versículo aqui somente, porque essa palavra aqui sobre a parábola do mordomo infiel, ela é muito interessante, mas nós iremos dar uma pincelada aqui nesse versículo para termos noção sobre aquilo que nós iremos falar, amém? Diz assim a palavra do Senhor, todos já acharam? Amém. Então vamos ler, diz assim, ó: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Então Jesus está falando aqui, ó, que quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então nós vemos aqui por essa palavra, Jesus está falando assim, ó: se as coisas materiais o homem é infiel, se nas coisas materiais o homem é injusto, quanto mais se dirá nas coisas espirituais. Está aqui em todo esse contexto da palavra. E o que eu quero falar sobre isso, irmãos? Porque muitas vezes tem aqueles que acham que não deve ajudar na obra porque a oferta dele é pequena. Aí eu não posso ajudar com muito, ajuda com o que você tem. Aí a pessoa fala, mas quando eu melhorar de vida e ganhar um salário melhor, aí eu vou ajudar. Não vai, porque a palavra está dizendo o quê? Que quem é fiel no mínimo, você vai ser fiel no muito. Glória a Deus. E aquele que é infiel no mínimo, não vai ser infiel, irmãos, quando tiver muito. Esta é a palavra que eu trago para os irmãos. A viúva pobre, a Bíblia diz que ela lançou lá as moedinhas dela e ela deu aquilo que ela tinha. Irmãos, nós estamos numa empreitada em ter que terminar essa reforma deste templo. E se os irmãos notarem, os irmãos que muitas das vezes ainda não viram, os irmãos veem que o telhado já está colocado no local. Se os irmãos subirem aí, não digo agora à noite que vai estar escuro, os irmãos vão ver as cadeiras que já foram compradas para colocar no novo templo. Então todas essas melhorias que estão sendo feitas é para que os irmãos tenham um local melhor para poder adorar a Deus. Amém? Nós, amados irmãos, estava até lembrando com o pastor Joel, foi essa semana, o pastor Isaías, quando abriu aqui, era uma dificuldade só, né, pastor? A gente passou por alguns meses lá no começo, como diz a palavra popular, naquele perreio, naquelas dificuldades. E eu lembro que nós tínhamos um aparelho de amplificador, e lá em cima da laje, lá da igreja, lá da Buturuzu, tinha uma corneta. O único aparelho. Aí o que a gente fazia? Tirava a corneta lá de cima, pegava o amplificador, punha no carro para fazer anúncio na rua. E a gente ficava uma tarde todinha anunciando os trabalhos da igreja no microfone. Às vezes chegava na hora do culto à noite, estava até rouco, porque falou bastante. E aí um belo dia entraram lá e roubaram o aparelho da igreja. E o pastor não tinha, irmãos, para comprar outro. Era começo de trabalho. Nós ficamos quase 2 meses, irmãos, fazendo culto na garganta, sem um microfone para poder usar.
Hoje não, hoje está aí, ó, uma penca de microfone aí, então se não está muito bom, a gente precisa comprar um dos melhores. A Rebeca está balançando a cabeça aqui sim, ó. Mas a gente sabe, irmãos, que hoje está uma benção, tem mesa de som, tem instrumento, tem aí, ó, a banda que está aumentando a cada dia, mas no começo não foi fácil, irmãos. Amém? Aí o pastor Isaías tinha ido lá para Curitiba, arrumou um irmão lá que fez um amplificadorzinho pequenininho assim, ó, do tamanho desse quadradinho assim, ó, do tamanho desse papel, só tinha um botão, não tinha grave, não tinha agudo, era só um botão que liga e que aumenta, um só. Imagina o som, né? Mas não pusesse o microfone bem perto da boca, o que ia acontecer? Ia dar uma distorção lá e ia sair tudo. Mas nós hoje, irmãos, temos uma condição melhor porque os irmãos nos ajudou. Porque Deus foi abençoando o trabalho e vai melhorarmos. Porque o pensamento dessa igreja, da diretoria dessa igreja, nosso irmão pastor Joel, que está aí agora na direção, amados irmãos, melhorar o trabalho a cada dia mais. As igrejas, a armadura de Deus, todas estão sendo reformadas, algumas, melhor dizendo, lá no Espírito Santo, mas está dando um local melhor para os irmãos entrarem e adorarem a Deus. Porque a gente já foi em igreja, irmãos, os irmãos antigamente não ligavam muito, né? Você ia lá na igreja, o camarada, ou ele ficava curado de uma outra coisa, ou ele saía de lá com problema de coluna, porque os bancos não tinham encosto. Aí você comprava um terno novo, você ia dobrar o joelho. Na armadura nunca aconteceu isso, mas eu estou falando de tempos atrás. Você dobrava o joelho no chão grosso, tinha que escolher um canto para pôr o joelho, porque tinha buraco no chão, irmãos. Hoje aqui, ó, que benção. Dobra o joelho aí em cima do piso, tudo isso aqui foi dinheiro dos irmãos. E quando a gente fala sobre isso, para que os irmãos continuem ajudando a obra do Senhor, irmãos. Abra a mão para ajudar a casa do Senhor. A Bíblia diz: se você for fiel no mínimo, quando Deus te abençoar mais ainda, você será também fiel no muito. E isso, amados irmãos, vai tratar o nosso coração, da gente não ficar colocando a nossa vida, o nosso coração nas coisas materiais, irmãos. Jesus disse para a gente não juntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Por que Jesus falou isso? Para nos libertar, irmãos, de sermos avarentos. Amém? Pastor Joel estava contando um caso esses dias, de um camarada que foi rico e não sabia o porquê dele ser rico. Ele aceitou Jesus e começou a entender que aquela riqueza que ele tinha era para abençoar outras pessoas. E isso, amados irmãos, nós temos que deixar um legado em nossa vida. Amanhã ou depois nós vamos ficar velhos e vamos estarmos à beira de morrer, mas nós vamos olhar lá para trás e nós vamos ver que nós ajudamos o trabalho na causa do Senhor, e as almas estão lá dentro hoje. Por quê? Porque nós pudemos fazer alguma coisa para trabalhar na casa do Senhor. Então, irmãos, se você vai ofertar, pegar uma nota de 100, fala assim: meu Deus, isso aqui é muito. Aí tem irmão que pega a nota de 100, olha assim e fala até: Santo Jesus tem poder. Essa aqui não, vai pegar outra, né, irmãos? Irmãos, abra as mãos para ajudar na casa do Senhor, irmãos. Amém? Como Paulo disse, não ajudar por necessidade, não ajudar com tristeza no coração, mas ajudar porque você ama a obra do Senhor. Amém? Porque Deus ama o que dá com alegria, irmãos. E tudo isso é revertido em bênçãos para nós mesmos. Amém? Amanhã ou depois nós estaremos no templo novo lá em cima, com um espaço melhor.
cadeiras confortáveis para os irmãos sentarem e prestarem um culto de adoração a Deus. Amém? Nós vamos orar em prol daqueles que irão ofertar, daqueles que têm desejo de ofertar, daqueles que irão contribuir com as ofertas e os dízimos, né? Porque tem irmão que fala assim: vamos tirar as ofertas, irmãos. Se nós tirarmos as ofertas, aí o negócio vai ficar ruim, né? Nós devemos fazer a parte da contribuição. Então, ajude a obra do Senhor. Hoje eu não posso, mas coloca no propósito do seu coração: Senhor, abençoa minha vida, que eu vou ser um mantenedor da tua obra, vou ser um dizimista fiel, vou ajudar, aleluia, na casa do Senhor, da maneira que eu quero ajudar. Amém? Paz do Senhor, igreja. Amém. Deus é bom, né? Amém. E a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, antes de nós iniciarmos na palavra, já deixo o convite para os irmãos aqui, para aqueles que quiserem participar, e também peço oração para o segundo encontro de líderes do Ministério Armadura de Deus, que será realizado ali no Rio Grande do Sul. Amém? Os irmãos orem, apresentem nas mãos do Senhor, para que o Senhor abençoe poderosamente este encontro. Amém? Estamos fazendo isso com a permissão de Deus e a direção do Espírito Santo, para que a obra venha crescer, para que a obra venha desenvolver e ela avance. Amém? É necessário para o desenvolvimento e o crescimento da obra. Debaixo da bênção do pastor Joel, do pastor Edson, nós estaremos ali nos reunindo no mês de novembro, dia 28 de novembro. Nós tivemos uma alteração na data, por algumas questões. Então os irmãos orem, e se quiserem participar conosco, nos procurem. Amém? Bom, sem mais delongas, gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos fazer uma leitura aqui, alguns capítulos, alguns versículos de alguns capítulos, para que o Senhor venha ministrar aos nossos corações nesta noite. Nós somos necessitados de ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações. Atos dos Apóstolos 27, verso 1. Amém? Todos acharam? Amém. Atos 27, 1. E como se determinou que haveríamos de navegar para a Itália, entrando Paulo e alguns outros presos, a um centurião por nome Júlio, da corte augusta, embarcando nós em um navio adramitino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. E chegando no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. Irmãos, avance mais uma, vira a folha, vira a página da Bíblia aí. Vamos ler agora o versículo 14. Mas não muito depois deu nela um pé de vento, chamado Euroquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda,
apenas pudemos ganhar o batel, ou seja, o bote, um barco menor. Elevado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo dar-lhe as costas na sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Ou seja, eles estavam perderam total controle na embarcação. Versículo 18. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugimos-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: força, na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoestos, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, este comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Irmãos, capítulo 28, verso 1. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, ou seja, gravecos, e pondo-as nos fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que eram Deus. E ali aproximou daquele lugar, e ali próximo daquele lugar, havia uma herdade que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar na casa enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Amém? Santo e maravilhoso Deus, está aí a tua palavra. Pai querido, que o Senhor ministre em nossos corações aquilo que nós precisamos, Pai amado, ser ministrados. Pai querido, que nós venhamos aprender, Pai Santo, com esta ministração, a começar de mim, Pai, a estar, Senhor, no centro da tua vontade. E eu peço que o Senhor fale conosco nesta noite, dando força e vigor para caminhar na tua presença. Amém. Podeis sentar?
Irmãos, nós acabamos de ler uma passagem conhecida do apóstolo Paulo, que ele estava sendo conduzido a Roma para ser julgado, não por algo que fosse considerado na lei, algo que merecesse ser considerado de pena ou de alguma sanção. Nós vemos que o apóstolo Paulo, pela pregação do Evangelho, ele foi aprisionado, e foi feita uma prisão arbitrária, uma prisão que ele sofreu consequências, e com algum tempo aqueles que estavam sob a sua guarda falaram: pode sair, pode ir embora, né? Essas pessoas viram que tinham cometido algo de errado e falaram para Paulo: vai embora, pode ir embora, e fica por isso mesmo. Porém Paulo, ele usou da sua cidadania, ele falou: eu não vou embora, eu quero ser julgado por César. Eu fui preso, sofri sanções sem um julgamento justo, porque eu sou cidadão romano, eu quero ser julgado por César. Irmãos, talvez se fôssemos nós, na hora que abrir a porta lá, pode ir embora, já saía correndo, só via fumaça, né? Talvez se fosse um de nós, falou: eu quero sair daqui o mais rápido possível. A hora que o carcereiro abriu a porta, pode ir embora, velho. Eu sou cidadão romano, eu quero ser julgado por César. Irmãos, cidadania. Aproveito e faço aqui um parênteses. Tem um ditado que diz: se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. E durante muito tempo a igreja, eu já ouvi isso: a política é do diabo, assim como o dinheiro, né? Não sei dos outros, mas o que é meu é de Deus. O meu é de Deus. Nós temos que usar os nossos direitos, nossa cidadania aqui nesse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós estamos nessa terra, mas não somos desse lugar. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que colocar em prática a nossa cidadania. Nós temos que reivindicar aquilo que é de direito nosso. Nós temos que, glória a Deus, aleluia, mas os nossos direitos nós vamos lutar por eles. E o apóstolo Paulo ali estava aprisionado agora, e ele falou: olha, não, eu não quero sair porque eu quero ser julgado por César. Eu creio, irmãos, que talvez aqueles servidores públicos, né? Talvez aqueles que cometeram aquela injustiça, talvez as pernas deles, os joelhos, né, tremiam ali. E agora, rapaz, agora a gente tá lascado, porque agora a gente vai ter que acionar a justiça de fato para encaminhar ele para César, porque eu não posso sair daqui e levar ele para César. Eles iriam ser descobertos. Irmãos, e ali foi. E ele começou, os irmãos podem ler aí depois o livro, e vão ver que ele foi levado a várias autoridades, que eles estavam a caminho da Itália, estavam a caminho de Roma, para que Paulo fosse levado a um tribunal legítimo, a um tribunal que ele fazia jus. Ele estava sendo levado, e ele tinha conhecimento que ele poderia ser levado até lá, e depois de lá ele poderia ser morto, como na Bíblia nos fala que realmente ele foi. Mas ele queria levar antes de tudo, ele queria buscar antes de tudo, não era um julgamento, não era apenas o seu direito, mas ele queria levar Jesus Cristo a César. E nós vamos ver aqui por várias autoridades que ele passou e anunciando Jesus, e as pessoas se interessavam pela história dele. Você é um cidadão romano, você fala, é um poliglota, fala várias línguas, vários idiomas,
você é um judeu, só que tem a cidadania romana, você fala o aramaico, você fala o latim, você fala o grego koiné, você fala o hebraico. Por que você está se rebaixando a essa seita que tem se levantado no meio do judaísmo? Irmãos, e eu gostaria de chamar a atenção neste trecho que nós lemos, por algumas palavras que saltaram aos meus olhos na meditação acerca deste trecho que nós lemos. Quando nós lemos aqui no capítulo 27, vai dizer que o título deste capítulo, o início aqui, fala a partida de Paulo para Roma, e fala que ele estava ali, e havia ali um centurião por nome Júlio, e este centurião tratava o apóstolo Paulo com humanidade. Tratava o apóstolo Paulo com humanidade. Talvez para nós hoje seja, talvez chover no molhado, como alguns dizem, porque as pessoas que cometem crimes, por exemplo, têm os seus direitos preservados pela justiça. Mas nesta época a coisa era diferente. A coisa não era tão humana assim. Mas aqui a palavra nos relata que Paulo, que o centurião Júlio tratou Paulo com, diz aqui a palavra, humanamente. Humanamente. Irmãos, eu gostaria de fazer uma reflexão a respeito disso, sobre a nossa justiça, sobre o nosso modo de tratar aquele que está ao nosso lado, seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, seja onde quer que nós estejamos. Nós temos que resplandecer a glória de Jesus Cristo. Nós temos que resplandecer o céu aqui nessa terra. E à medida que nós fazemos o bem, isso volta para nós em forma de... É a lei da semeadura. Paulo era um prisioneiro. Paulo estava ali e ele estava num barco. Ele estava caminhando para um lugar que ele poderia ser condenado à morte, mas ele jamais deixou de levar o nome de Jesus Cristo. Jamais em todo o caminho ele deixou de anunciar Jesus Cristo. Nós vamos ver que a história que nós estamos aqui meditando vai falar que ele encontrou ali de um centurião romano que o tratou com humanidade. E a Bíblia relata que não era apenas ele, havia outros presos, mas Paulo foi tratado com humanidade. Glória a Deus. E ali eles tomaram rumo, trocaram de embarcação mais adiante. E o Senhor havia mostrado para Paulo, que esta viagem seria uma viagem muito conturbada, que esta viagem seria uma viagem muito difícil, mas que eles não temessem, porque a carga e o navio iriam perecer, iriam ser destruídas, iriam, como diz o outro, por água abaixo. Mas não aconteceria nada com aqueles que estavam ali. Glória a Deus. E agora nós, a partir do versículo 14, nós vemos que a tempestade começa. Eu não sei se alguém aqui já esteve dentro de um carro. Eu estou usando o termo carro porque talvez a maioria aí anda um pouco de navio. O carro, quando está em alta velocidade, aí está chovendo, e o carro, ele pega uma poça d'água, e um lençol da água, obrigado, pastor José. E aí o carro entra naquela poça d'água.
Aí o volante fica mole e aí você vira o quê? Vira um passageiro, que o carro está indo sozinho. O carro está indo e você, meu Deus, o que está acontecendo? Cadê a direção? Sumiu. Eu estou falando isso com relação ao carro, porque talvez os irmãos não tenham um conhecimento a respeito de uma embarcação, mas o que aconteceu é que o navio perdeu o rumo. A tempestade era tão grande, eles fazendo o que podia fazer de um lado para o outro, e o navio começou a ser levado, e eles tentando ir para a terra, e o navio não tinha mais controle, e ali eles todos desesperados, eles todos ali angustiados, o que nós vamos fazer agora? E Paulo está ali naquela tripulação, e ele fala, versículo 23: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. O anjo do Senhor, o anjo do Senhor esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Irmãos, vamos pensar aqui numa situação controversa. Vamos pensar aqui numa situação desesperadora. Vamos pensar numa situação em que não vemos solução. O barco não tinha mais controle. Não adiantava pegar um bote pequeno, sair. Não adiantava fazer nada, porque não tinha mais controle. O homem já não tinha mais controle sobre a embarcação. E agora alguém fala: tem de bom ânimo, porque Deus falou que está conosco e ninguém vai morrer. Tem de bom ânimo, porque Deus está conosco e ninguém vai morrer. E a palavra do Senhor nos disse que agora eles começam a jogar para fora a carga. Eles começam ali deixar o barco mais leve. Eles começam a colocar tudo para fora. E sabe o que acontece? A Bíblia não relata o que estava sendo jogado, mas eu tenho certeza que tinha algum valor. O que estava na embarcação não era algo simples, não era algo ali que estava ali por acaso, estava ali por um propósito, estava ali sendo conduzido para outro lugar. Tinha um valor, tinha um valor, vamos colocar assim, financeiro, tinha um valor sentimental, tinha um valor de todas as formas ali. Alguém pagou para que aquilo fosse transportado. E agora já não tinha mais valor, sabe por quê? Porque a vida é o maior bem que o ser humano pode ter. A vida é inegociável. A vida é inegociável. E agora esse barco vai arrebentar. Nós estamos pesados. Nós não vamos conseguir chegar. Nós não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos, porque nós vamos morrer aqui. Esse barco vai afundar e a gente vai afundar junto. Não. Vamos pegar a carga e vamos aliviar esse barco para que ele fique mais leve, e talvez assim a gente consiga controlar. Mas sabe de uma coisa? Ali talvez alguém fale: olha, mas isso que está aqui é muito valioso. O que vale mais isto? A nossa vida. Vamos colocar tudo para fora. Vamos tirar de dentro. Vamos jogar para fora. E agora imagine, irmãos, talvez aquelas pessoas que ajudaram a carregar, talvez elas se perguntaram: está indo agora para o mar, um ano de trabalho, está indo para o mar, agora aquilo que eu lutei toda a vida para conseguir, está indo para o mar, aquilo que eu lutei por anos e anos, para falar: agora é meu, agora eu consegui. Está indo para o mar, estava sendo jogado, lançado fora e afundando na água, mas a vida foi preservada. A vida.
Glória a Deus. Ah, enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. E eu creio que aquela tripulação ali começou ali a fazer uma fila indiana. Um carregava de lado de uma alça, o outro na outra frente da alça. Chegava até perto ali do parapeito do barco e arremessava. Irmão, sabe quantas vezes nós nos apegamos por coisas aqui dessa terra? Quantas vezes nós colocamos talvez um bem, colocamos um trabalho, colocamos um casamento, colocamos uma pessoa, colocamos uma coisa que está nos afundando da presença de Deus, que está nos distanciando de Deus. Mas chegou o momento que essa tempestade veio para falar para o homem, para falar para aquela tribulação, que ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Veja bem, a palavra nos diz, não é explícita, que foi alguma ordem divina, o que deveria ter sido jogado, lançado fora a carga, o intelecto humano, a própria tripulação ali falou: olha, nós temos que nos livrar disso aqui, porque senão nós vamos perecer. O Senhor nos deu entendimento para saber aquilo que nós temos que fazer, para que nós estejamos na presença do Senhor, e que o Senhor possa nos abençoar, e que o Senhor possa nos guiar em águas tranquilas. Deus de glória. Não foi o anjo que desceu do céu. Não foi o anjo que desceu do céu: olha, pega essa carga e joga fora. Não foi isso. Falou só para Paulo: olha, fala para eles que se eles continuarem na embarcação, todos vão permanecer vivos. A embarcação e tudo que há vai se perder, mas todos vão permanecer vivos. E eles começaram a arremessar. Começaram a arremessar ali as coisas fora. Deus de glória. Isso não foi suficiente, irmãos. Não foi suficiente para que eles ancorassem o lugar com tranquilidade. Isso não foi suficiente. Só que eles permaneceram durante mais algum tempo protegidos do mar. Eles permaneceram mais algum tempo protegidos pela embarcação. Sabe, irmãos, às vezes as lutas que nós passamos, as lutas que vêm em nossas vidas, não é para nos colocar para baixo, não é para que nós venhamos sucumbir, mas é para que nós vejamos a glória de Deus na luta. Aleluia! Glória a Deus! As lutas que chegam. Aleluia! Talvez você esteja no caminho que você fala: Senhor, eu não consigo mais. Senhor, eu não consigo mais com essa tribulação que eu estou vivendo. É na minha família, é no meu trabalho, é na minha vida conjugal, é em todas as áreas da minha vida. Eu estou passando por uma grande tempestade, mas o Senhor fala nessa noite: joga fora o que está pesando, joga fora o que está fazendo com que você não possa avançar. Como eu falei aqui nessa passagem, não foi o anjo do céu que falou: olha, joga tudo fora. Eles, com o pensamento deles, com o seu intelecto, com o conhecimento que eles tinham, vamos nos desfazer dessa carga para que nós tenhamos mais um pouquinho de tranquilidade, que nós não venhamos afundar. Deus sabe, aleluia, do desejo que você tem no coração. Deus sabe, mas Deus não vai tirar de você aquilo que está na sua mão para tirar da sua vida. Aleluia! Aleluia! Às vezes nós nos apegamos em tantas coisas. Nós nos apegamos com tantas coisas e esquecemos daquilo que Deus prometeu para a nossa vida.
E ficamos cobrando o Senhor: Senhor, por que o Senhor não faz isso na minha vida? Senhor, por que o Senhor não faz isso? E aí o Senhor está falando do céu: e por que você não faz o mínimo que tem que ser feito? Aleluia. Irmãos, nós nos desenrolar aqui no capítulo 27, como foi dito, a embarcação bateu em uma pedra para cá, se rompeu, quebrou, né? A embarcação virou um monte de madeira boiando, e aqueles prisioneiros que estavam com Paulo estavam todos ali vivos. Alguns nadaram, outros se apegaram ali aos destroços do navio. Até na luta, o destroço da luta pode servir para você a nadar e chegar no porto seguro. E ali eles chegaram numa ilha chamada Malta. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e só para que os irmãos contextualizar um pouquinho aqui. Talvez a parte da tripulação que não fosse prisioneira falava: agora esses prisioneiros vão tudo fugir. Vão tudo fugir. Aí a vida deles pelas nossas. O que vamos fazer com eles? Vão matar todo mundo. Veja a diferença quando um servo de Deus está no lugar. Não precisa ser um grupo, não precisa ter uma comitiva de obreiros, basta um fiel. Basta um fiel. O apóstolo Paulo estava ali e ninguém fugiu. Ninguém aproveitou da oportunidade para sair. Eu vou fugir daqui porque eu quero minha liberdade. E nessa ocasião, irmãos, era uma época de frio, provavelmente o inverno. E o inverno da Europa não é o inverno daqui. O pastor José tem mais propriedade para falar sobre isso. Não é inverno daqui que você põe ali uma manga longa e um boletom e vai, né? O inverno lá é frio. Nos diz o verso 1 do capítulo 28. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco, não de pouca humanidade. Agora Paulo chega em uma ilha que era habitada por bárbaros. E talvez nós lendo aqui, talvez salte: quem eram essas pessoas? Não tem o ditado: determinada pessoa fez uma barbaridade, fez algo terrível. Essas pessoas que estavam lá eram bárbaros, pessoas que não conheciam a Deus, pessoas que não tinham compromisso com Deus, não ouviram falar de Jesus Cristo. Mas ainda assim, ainda daquela categoria de pessoas, daquele grupo de pessoas que talvez era discriminado pela sociedade, daquelas pessoas que tinham uma reputação manchada por suas atitudes, usaram de humanidade com Paulo e com aqueles que estavam com ele. Usaram de humanidade. Aleluia. E nós vamos ler aqui, irmãos, versículo 2: e os bárbaros usaram conosco, não de pouca humanidade, porque acenderam uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Talvez no lugar onde
não era esperado encontrar um acolhimento, Deus estava usando bárbaros. Deus estava usando pessoas. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. E aqui eu faço um parêntese. Será que a nossa justiça tem olhado para o moribundo, para a prostituta, para o drogado, para aquele que está lá no mundo fazendo as coisas erradas? E nós temos a compaixão de enxergar ele como uma alma que carece de Deus, assim como nós também carecemos. Aleluia. A palavra não fala aqui que Paulo agiu de um preconceito. Não, mas Paulo, ele foi acolhido junto com aqueles prisioneiros naquela ilha chamada Malta. E agora ele estava ali catando gravetos, buscando gravetos para colocar na fogueira, para esquentar. Irmãos, eu fico pensando agora que o apóstolo poderia estar pensando: olha, se os bárbaros não me matarem, talvez aqueles meus colegas do navio que são homens, que são prisioneiros, talvez me matem. Mas ele não estava ali pegando gravetos para esquentar, jogar na fogueira, para aumentar o calor, para aquecer aqueles que talvez poderiam fazer o mal para ele. Ele não queria saber o resultado, ele confiava em Deus, ele tinha certeza que Jesus Cristo iria cumprir a promessa que fez na vida dele, de levar ele até César para ali ser julgado, e ele anunciar Cristo para César. Aleluia! Aleluia! E havendo Paulo ajuntado uma quantia de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Irmãos, Paulo estava ali, catando aqueles gravetos para aquecer pessoas desprezíveis, pessoas que não mereciam um convívio social, presos, bárbaros. Ele estava trabalhando para trazer calor àqueles que talvez eram desprezados pela sociedade. E agora uma víbora sai daqueles gravetos e dá uma abocanhada no braço de Paulo. Nossa. Paulo sacudiu aquela víbora e ela caiu no fogo. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Talvez ficaram olhando para Paulo, agora ele vai morrer. A palavra nos diz que talvez pensaram ali que ele fosse inchar, não aconteceu nada. Passou algum tempo, não, ele vai cair morto. E ele continuou recolhendo gravetos para trazer calor. Trazer calor. Trazer calor. Irmãos, nós vivemos num mundo cada dia mais frio nos relacionamentos. E eu estou falando isso não lá fora, mas estou falando até dentro da igreja, que o esfriamento está de um jeito que não importa o que acontece com o meu irmão, não importa o que acontece com a minha irmã. Nossa cultura tem vivido uma perda de sentimento. Mas Paulo estava pegando gravetos para aquecer ali aqueles presos que estavam com ele. Glória a Deus, aleluia. Tudo tem um propósito debaixo dos céus e da terra. E agora, passado o episódio da víbora, falava que ali próximo daquele lugar, versículo 7, havia uma herdade que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benigamente por 3 dias,
E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele, e ele o curou. Aleluia. Glória a Deus. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida, irmãos? Quanto vale uma vida? Um barco que naufragou, uma tripulação que chegou a uma ilha a nado, encontrou com uns bárbaros, para que o pai de uma pessoa recebesse uma oração e fosse curado. Maravilha a Deus. Glória. Uma oração e fosse curada. Glória a Deus. Uma oração e o pai de Públio foi curado. Maravilha a Deus. Glória. Talvez se nós colocarmos na ponta do lápis, mas será que não seria bom, conveniente fazer de outro jeito? O Senhor é soberano nas suas decisões. Aquele barco afundou para que Jesus Cristo fosse anunciado aos bárbaros. Aquele barco afundou para que o pai de Públio fosse curado. Aquele barco afundou para que aquela tripulação conhecesse quem é Jesus. Aquele barco afundou para que o Paulo seguisse seu caminho rumo a César em Roma. Aquele barco afundou porque a glória de Deus e a vontade dele tem que ser, aleluia, prevalecida em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Grande é o teu nome. Talvez a perda foi grande, e talvez na vida nós tenhamos perdas também, mas que nós façamos tudo para a glória de Deus. Algo que começou lá atrás, irmãos, ainda no capítulo 9 de Atos. Pastor Joel ministrou aqui recentemente que Jesus Cristo Paulo teve encontro com Jesus Cristo quando ele estava a caminho de Damasco. Irmãos, e este homem, quando teve um encontro com Jesus, ninguém falou para ele para não comer e não beber e permanecer em oração. Arabassuriando lá. Quantas vezes nós colocamos a nossa justificativa, colocamos as nossas questões adiante daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Senhor, mas tal pessoa errou comigo, tal pessoa falhou comigo. Mas saiba de uma coisa: à medida que você libera perdão, o perdão de Deus recai sobre a sua vida, e Deus, aleluia, faz que você encontre humanidade nas pessoas que te cercam. Aleluia. O apóstolo Paulo estava preso, como eu disse aqui no início da mensagem. O carcereiro abriu a porta: pode ir embora. Né? Fosse um de nós aqui, já virava uma fumacinha. Eu quero um julgamento justo. Eu quero um julgamento justo. O apóstolo Paulo tinha tudo. Tinha tudo para ser uma pessoa bem-sucedida, mas ele se rendeu aos pés do Senhor. Ele se rendeu aos pés do Senhor. E a vontade de Deus na vida dele foi estabelecida. Nesta noite nós possamos fazer com que o Senhor estabeleça a vontade dele em nossas vidas. Fazer com que a vontade do Senhor seja estabelecida. Eu não sei se você está carregando uma carga pesada. Eu não sei se você está carregando algo na sua vida que você tem falado: Senhor, isso tem me atrapalhado. Lança fora. Lança fora.
Lança fora, porque o Senhor tem algo para mim, tem algo para você. Aleluia. O apóstolo Paulo, aleluia, era uma pessoa que tinha uma grande estima na sociedade, mas ele teve tudo isso por nada, para estar na presença do Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Aleluia, Deus. E tudo está em ti. O apóstolo Paulo se rendeu a Jesus Cristo. Por ti vou caminhar. Caminhe, Senhor, nesta noite. O sol a me guiar. Caminhe, Senhor, nesta noite. Tudo pode passar. Teu amor. O amor de Deus Jamais me deixa. jamais vai deixar-nos. Sempre há de existir. Nova manhã, preparado o caminho. O Senhor tem um novo amanhã para as nossas vidas. Preparado o caminho. Santo Deus. Glória a Deus. Aleluia! A ti eu vou clamar. Glória ao Senhor nesta noite. Tudo vem de ti. Gente, coloca de pé. E tudo está em ti. Aleluia. Eu, Senhor! Por ti vou caminhar.
as mãos, Pai, da tua igreja. Ora, basturiana, lavamaia. Pai, oh Pai querido, Santo Deus, arabastiga, arabaçala. Oh Santo Deus, aleluia. Santo Deus, ministra em cada coração, Santo, oh aleluia. Oh Pai querido, assim nós clamamos pelo teu nome, Senhor, que a tua igreja, Senhor, Pai querido, seja movida, seja direcionada, seja, Pai querido, Santo Deus, levada por ti, Jesus. Pai Santo, nós pedimos, Pai querido, e agradecemos nesta noite. Amém, amém, Jesus. As palmas logo no santo do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Encerramos este culto agradecendo a Deus com esta oração, pedindo para que o Senhor estenda as tuas mãos, nos dê uma semana abençoada, porque operando Deus, quem crê nessa palavra diga amém. Não confie, amém? Não apenas só fale, não, mas confie, porque esta é a palavra do Senhor. Quando Deus está na frente, nada impede o teu agir. Amém? Vamos estar orando também pelos irmãos aí que fizeram cirurgia, que estão se recuperando, a nossa madrinha Adriana, nora do pastor José, esposa do nosso amado irmão Felipe, né, que é a mãe do Lucas, que está aqui conosco hoje, né? Louvado seja Deus, para que Deus estenda as suas mãos, restaure a saúde, a irmã Laís também, e os demais irmãos, a irmã Patrícia Montovanelli, a irmã Ana, né? Que está em casa também se recuperando, e os demais irmãos, né? Que você lembrar aí, irmão, seja crente, faça a diferença. Essa mensagem aí que foi pregada hoje, ela é profunda. Muita da gente quer que as pessoas fazem uma coisa e a gente não faz, velho. Paulo chega numa fogueira, que ele está vendo a fogueira apagar, a chuva está caindo, o frio está tremendo, e ele toma uma decisão. Ele fala assim: se eu ficar parado aqui, ela vai apagar, eu vou passar frio. Ele decide, ele não convida ninguém, ele não pergunta, vamos junto. Não, ele decide, eu vou fazer a minha, a minha parte. Imagina se eu faço a minha parte, você faz a sua, cada um de nós fizemos a nossa parte. O que vocês acham que Deus vai fazer? Glória a Deus. O que o Espírito Santo Deus vai fazer neste lugar, irmãos? Se eu e você fizermos a nossa parte, eu creio. O que o Espírito Santo Deus vai fazer, igreja? Quem crê que o enfermo vai ser curado? Quem crê que os oprimidos serão libertos aqui? Mas é necessário fazermos a nossa parte. Olha, culto de oração. Tu quer que Deus cure e não vem orar? Né? Culto de ensinamento da palavra. Tu quer que Deus use a tua vida para ser um ganhador de alma, mas não quer aprender. Não é assim não, é um negócio. Na escola de Deus, a maestria é dele, né? Então não, eu creio, Deus tem poder e Ele está, né, com a mão estendida para operar, mas Ele quer ver a minha e a sua parte. Né? Então eu creio, a oração do justo pode muito o seu feito. Mas é porque é o justo que faz o milagre? Não, é porque o Senhor do justo, aquele que tem o poder, Ele vai lá e realiza o milagre. Amém? Então vamos orar com fé aqui. Segura na mão do seu irmão que está do seu lado aí. Com fé. Glória a Deus. Ei, Jesus. Ninguém deu glória a Deus, não, irmão? Tá difícil, irmão? Orar com fé, clamar a Deus. Ele faz, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, eternamente. Aleluia. Oh, aleluia. É o Senhor do apóstolo Paulo, é o Senhor do apóstolo Pedro, é o Senhor da igreja primitiva, é o Senhor da igreja do século 21, é o Senhor desta igreja. Oh, glória, é o Senhor desta igreja. E nós vamos clamar e Deus faz sim a sua parte. Eu creio que Deus vai operar milagres. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nesta noite, Pai querido, estamos aqui reunidos na Tua presença. Ao termo deste culto
aqui para te adorar e entregamos a Ti o nosso sacrifício, Senhor. Apresentar ao Senhor o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior. Ouvimos a Tua palavra, Te louvamos, Te adoramos e recebemos de Ti nesta noite esta palavra que nos faz cada vez mais avançar, que nos faz cada vez mais ir adiante e confiar nas Tuas promessas. Pai querido, estamos aqui nesta oração clamando a Ti pela Tua infinita graça e misericórdia. Estamos aqui unidos nesta mesma fé, estamos aqui unidos nesta mesma comunhão e clamamos a Ti porque temos esta certeza de um Deus a quem servimos, que o apóstolo Paulo também testificou. Não é o Deus a qual o homem dobra o seu joelho mediante a uma estátua, não é o Deus a qual o homem dobra o seu joelho diante de uma pedra, não é o Deus a qual o homem dobra o seu joelho diante de um madeiro, mas é o Deus, o dono da vida, o Criador sobre todas as coisas. Senhor, apresentamos nas Tuas mãos e é no Teu nome, Senhor, que a Tua igreja neste momento repreende todo mal, toda enfermidade agora seja repreendida, que a saúde seja restaurada na vida dos Teus filhos, que o oprimido seja liberto, que o Teu milagre seja manifestado, Senhor. É o que nós Te pedimos nesta noite. Nos dê uma semana abençoada, abre a porta, derrama da Tua graça, concedendo à Tua igreja, Senhor, a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem crê que Deus ouviu esta oração? Você pode testificar isso, irmão? Creia, é em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus de perto e é o Deus de longe. Para Ele é a mesma coisa, Ele tem o poder sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda as vossas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a volta do Senhor. Todos digam amém. Despede o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vão com Deus.